Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Nessa aula, a gente vai comentar a prova do TJ de Sergipe, tá? Organizado pela Banca FGV em 2023. Então, fica bem ligadinho, acompanhe comigo para você não perder nenhum detalhe dessa aula. Vamos lá, então, pessoal, para essa prova do TJ de Sergipe. Foi uma prova que eu achei bem interessante. As questões da FGV aqui são bem legais, mas tem algumas daquelas questões que a gente sabe que vira e mexe a FGV faz, que são questões que a gente fala assim, meu Deus, da onde que saiu isso, né? Mas eu vou comentar aqui com vocês. Eu separei a prova por assuntos, tá, gente? Na medida que deu, uma vez que a FGV ela mistura bastante os assuntos, mas aquilo que dá para a gente tentar categorizar eu fui categorizando, tá? Vamos começar então com questões de avaliação fisioterapêutica. E a primeira questão ela fala o seguinte, ó: mulher 40 anos procurou fisioterapia para avaliação com queixa de lombalgia crônica. É importante investigar nessa condição qualquer déficit de força muscular concomitante com queixa dolorosa. Então, ó, a deixa está aqui, pessoal, força muscular, tá? Considerando o exposto para avaliar a força dos músculos paravertebrais na região lombar, o teste mais adequado é alternativa A, Thomas, B, Fournier, C, Schober, D, muscular manual ou E, Lazeg. Pessoal, para avaliar força, especificamente, a gente usa o teste muscular manual, tá? Então, fique bem atento nos enunciados quando a banca dá a deixa para a gente. E a deixa é avaliação de força muscular. Então, nesse caso aqui, pergunta fácil, né? Porque a banca deixa bem claro aquilo que ela está perguntando, aquilo que ela quer saber. Próxima questão. Adolescente sofreu lesão durante jogo de futebol e é avaliado por fisioterapeuta no segundo atendimento, ainda no clube. Pelo mecanismo de lesão, suspeita-se de lesão do ligamento colateral medial do joelho. Nesse contexto, o teste clínico a ser realizado para avaliar a integridade dessa estrutura é. Aí aparece nas alternativas A, Lachman, B, Apley, C, apreensão, D, McMurray e E, estresse em valgo. Aí eu pergunto para você, você sabe qual é o teste que avalia o colateral medial? Bem, gente, se você souber, você já vai direto na resposta estresse em valgo, né? Por quê, pessoal? O colateral medial, ele fica nessa região medial da perna, então um teste para ver se ele está íntegro é justamente fazer a pressão, a compressão, né? O estresse em valgo, né? Forçar esse movimento. Bem, se você não soubesse, tem como acertar essa questão também? Tem, gente, porque se a gente olhar as demais alternativas, você vai lembrar o seguinte, ó, Lachman é teste de LCA, Epley é teste de menisco, apreensão é teste de patela, e McMurray é lesão, avalia o teste, né, de LCP. Então, estresse em valgo vai ser a nossa resposta aí, beleza? Bora lá, próxima questão. Idoso de 72 anos recorre ao fisioterapeuta, queixando-se de fraqueza muscular por preensão palmar e dormência na região tenar da mão esquerda, com a hipótese diagnóstica de síndrome do túnel do carpo. Então, a deixa principal está aqui, ó, síndrome do túnel do carpo. O teste específico a ser realizado pelo profissional para identificar a compressão do nervo mediano é. Então, vamos lá, pessoal. Qual teste a gente pode utilizar para a síndrome do túnel do carpo ou compressão do mediano? A, Fallen, B, extensão dos dedos, C, Allen, D, Addison ou E, Trendelenburg. A mesma coisa aqui que a gente comentou na questão anterior. Você sabe qual é o teste? Você fala assim, eu sei, é Fallen, né? Síndrome do túnel do carpo, a gente estuda muitos testes, né, gente? Fallen, fala invertido e Tinel são os testes aí principais. Mas mesmo que você não soubesse, então vamos lá. Extensão dos dedos, gente, não seria um teste, né? Porque fazer a extensão dos dedos tem a ver com o radial, que é a musculatura, né? O nervo que nerva a musculatura extensora. Allen e Addison são testes de permeabilidade vascular. E Trendelenburg é um teste de membro inferior para ver fraqueza de glúteo médio. Então, a resposta, letra A, Fallen. Vamos para a próxima aqui. Praticante frequente de artes marciais sofreu entorse do joelho direito durante um treinamento. Avaliado posteriormente por fisioterapeuta, foi identificado positivo o teste de gaveta anterior, cujo objetivo é avaliar a integridade do. Vamos lá.
Alternativa A, menisco lateral, B, menisco medial, C, ligamento colateral medial, D, ligamento cruzado anterior, ou E, ligamento cruzado posterior e menisco femoral. E aí, pessoal, gaveta anterior, fácil também, né? Acredito que todo mundo saiba, ligamento cruzado anterior. Lembrando que ligamento cruzado anterior a gente testa, faz quais testes? O gaveta anterior, o Lachman e o pivot shift, são os três aí que aparecem para a gente, tá? Quando a gente fala em avaliar menisco, a gente pensa muitas vezes no teste de Apley, né, o teste de Paí. Quando a gente fala ligamento colateral medial, é o estresse em valgo. No lateral, seria o estresse em varo. E no ligamento cruzado posterior, a gente teria o teste de McMurray, então aqui, letra D, a nossa resposta. Bem, o outro bloco de questões são questões de recursos terapêuticos. Essa prova aqui, ela cobrou bastante recursos terapêuticos, não é tanta característica da FGV, mas nesse caso aqui a FGV foi, né, bem mais incisiva, vamos dizer assim, uma quantidade maior de questões de recursos terapêuticos. Então vamos acompanhar aqui, gente. Homem, 55 anos, apresentando dor muscular crônica na cintura escapular. Busca tratamento fisioterapêutico para amenizá-la e retornar o quanto antes para sua atividade lateral. O fisioterapeuta considera a utilização de termoterapia com calor local para alívio da dor e melhora da circulação. Considerando esse caso, uma contraindicação é. Então, o que que a banca está querendo aqui, gente? Contraindicação do uso de calor local, tá? Alternativa A, presença de edema na região afetada. B, lesão muscular aguda. C, osteoartrite localizada na articulação adjacente. D, diabetes ou E, hipertensão. Então, vamos por eliminação aqui, gente. Osteoartrite, por si só, na articulação adjacente, né, nem na articulação ali de queixa, não seria uma contraindicação. Diabetes e hipertensão também não entra como contraindicação de termoterapia. Aí a gente tem presença de edema na região afetada ou lesão muscular aguda. Dessas duas aí, gente, qual que claramente é uma contraindicação? Então, eu preciso que vocês pensem nisso, né? Qual é aquela que claramente eu não posso usar calor? É a lesão muscular aguda, tá? Aqui a gente pode ficar na dúvida, e a FGV trabalha muito com isso, tá? Às vezes ela vai deixar a gente entre duas alternativas. Mas vamos lembrar que edema, a gente tem edema agudo e tem edema crônico, tá? Então, o edema por si só não é uma contraindicação, depende do contexto. Agora, a lesão muscular aguda sempre vai ser, tá? Então, letra B não é esse tipo de questão. Bora lá então, próxima questão. Em caso de fibromialgia, pode-se indicar terapias complementares para alívio dos sintomas. Entre as possibilidades não farmacológicas está a eletroterapia, apresentando como efeito esperado nesse caso. Bem, gente, a eletroterapia, quando a gente pensa em fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa, normalmente a gente pensa no uso do TENS, né, outra modalidade de analgesia, mas o TENS é mais comum. Vamos ver as alternativas, tá? Bem, efeito esperado. Aumento da resposta inflamatória? Não, né, gente? A gente não quer aumentar a resposta inflamatória na fibromialgia. B, redução da sensibilidade à dor? Opa, essa aqui é interessante, vamos deixá-la aqui. C, diminuição da circulação sanguínea? Você vai usar algum recurso de eletro que diminua a circulação? Não, não vai. D, aumento da rigidez muscular. Aqui também, gente, normalmente na fibromialgia a pessoa já tem, né, a formação dos nódulos, do trigger point na musculatura. Você quer aumentar essa rigidez muscular? Não, não quer. Aumento da fadiga muscular? Aqui não tem nem o que comentar, né, gente? Então, o objetivo, né, o efeito esperado para esse caso seria redução da sensibilidade à dor. Pergunta fácil também, lembra sempre, pessoal, que esse tipo de pergunta, perguntas fáceis, a gente não pode errar numa prova da FGV, tá? Bora lá. Mulher jovem com acne vulgar obteve a indicação do dermatologista para tratamento fisioterapêutico por fototerapia por ultravioleta. Considerando a doença de base, a contraindicação para essa terapia é, pessoal,
acne vulgar é a nossa acne, tá? Que a gente tem na pele. E aqui está perguntando de contraindicação. Quero fazer dois comentários com vocês. Primeiro, a FGV adora perguntar sobre contraindicações de recursos, tá? Então fique bem atento a isso, é muito importante você estar extremamente ligado nas contraindicações de recursos terapêuticos, porque isso costuma cair bastante nas provas da FGV. Se puder, então, faça uma revisão sobre isso. Segunda coisa, gente, ultravioleta é um aparelho que a gente usa muito pouco na fisioterapia, tinha caído em desuso na ortopedia, vamos colocar assim, mas na dermato é utilizado. E a FGV, eu acho que é a única banca que eu me lembro, assim, né, recentemente, que pergunta sobre o ultravioleta. Então, vamos ficar atento aí ao ultravioleta também, tá joia? Bem, pessoal, qual que é a contraindicação para o ultravioleta? O ultravioleta é um tipo de radiação que é a radiação solar, né? Mas a gente tem um equipamento que faz isso. Então, olha só, presença de bronzeamento seria uma contraindicação? Não. Lesões ulceradas? Não, muitas vezes é utilizado para tratamento de úlceras, tá? Histórico de neoplasia não melanoma tratada, em uso de isotretinoína ou presença de discromia cutânea. Também, gente, o UV pode ser utilizado para discromia cutânea, quando tem manchas brancas. Então, a gente fica aí, histórico de neoplasia não melanoma tratado ou em uso de isotretinoína. Essa questão aqui, na minha opinião, é uma questão extremamente difícil. Por quê? Bem, levante a mão aí se você responderia histórico de neoplasia. Eu responderia, tá? Mas não, gente, a resposta é o uso de isotretinoína. Por quê? Quando a pessoa faz uso de isotretinoína para tratamento de acne, não pode tomar sol. Então, não pode usar radiação UV. Aqui, a C, eu acredito que a banca pensou assim, ó. A lesão é não melanoma, então é um tipo mais leve de câncer, vamos dizer assim, de câncer de pele, e a lesão está tratada, por isso que não seria essa alternativa. E eu falo para vocês, pessoal, essa aqui provavelmente era uma questão, se eu tivesse fazendo essa prova, que eu iria errar. Então, caso apareça numa prova posterior, para que a gente responde questões, né? Caso apareça numa prova posterior, você já sabe aí o que que a FGV pensa sobre isso, certo? Então, é para guardar a informação, beleza? Bora lá então. Próxima questão. Um paciente com artrite reumatoide se interessou por fazer seu tratamento com hidroterapia após consulta com um profissional fisioterapeuta. Para benefício desse paciente, o efeito fisiológico da hidroterapia que deve ser considerado é. Então, ó, tá perguntando benefício e efeito fisiológico. Vamos lá, acompanhem comigo. Letra A, aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. Gente, em um paciente com artrite reumatoide, você quer aumentar a inflamação? Não, então não é esse efeito benéfico que você quer, né? B, promoção de relaxamento muscular, alívio da dor e rigidez muscular. Opa, essa aqui para mim faz sentido. Vamos olhar as outras? C, redução da produção de líquido sinovial. Cuidado, gente, você não quer reduzir a produção de líquido, você quer que fique normal. E outra coisa, a hidroterapia em si não vai ter esse efeito fisiológico. Ela pode reduzir o edema, mas não necessariamente a produção de líquido sinovial. D, aceleração da degeneração da cartilagem articular. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai querer e não vai ser um efeito benéfico acelerar a degeneração. E é aumento não controlado da pressão arterial sistêmica. Opa, pessoal, para que eu vou querer isso como efeito, né? Então, alternativas erradas aqui. A alternativa certa, letra B, promoção de relaxamento muscular, alívio da dor e da rigidez muscular vai ser a nossa resposta. Dando continuidade aqui na sequência, a gente tem questões de fisioterapia respiratória. Fica bem atento, gente, porque fisioterapia respiratória é um tema também muito frequente nas provas da FGV, tá? Isso a gente vê se repetindo em vários concursos, em várias provas diferentes. Bem, a primeira fala assim: um paciente de 65 anos, tabagista há 40 anos, é admitido no hospital com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Pessoal, que quadro clínico é esse? Então, quando fala que é tabagista há 40 anos, você pensa logo no DPOC.
Um DPOC que está com pneumonia é um paciente que tem a chamada DPOC exacerbada, né? Porque o paciente sai do padrão ali da normalidade. Ao exame, apresenta febre, tosse produtiva, dispneia e crepitações pulmonares à ausculta. Após a estabilização clínica, mesmo permanecendo a hipertermia, foi iniciada a fisioterapia respiratória. A conduta a ser evitada pelo fisioterapeuta em tais circunstâncias é. Vamos ler as alternativas, pessoal? Por quê? O que a gente está pensando aqui? Lembra? DPOC exacerbada. Quando você estiver fazendo a prova, que você se deparar com um caso clínico, que você já consegue identificar o quadro ali no começo, já faz como eu fiz aqui, tá? Já chama atenção para que quadro é esse. Bem, alternativa A, drenagem postural. Drenagem postural, terapia de higiene brônquica. Seria contraindicado? Não. Letra B, vibração manual, terapia de higiene brônquica. Cuidado, pessoal. Vou deixar a B aqui sem a gente riscar, tá? Letra C, pressão positiva intermitente por VNI. Lembra, gente, que a VNI tem como uma das suas grandes indicações justamente o DPOC exacerbado, tá? Porque ajuda a evitar que esse paciente piore, complique. Então, não é contraindicado. Bem, contraindicado porque ele fala que a conduta a ser evitada, certo? Exercícios de fortalecimento muscular respiratório, deixa aqui, e técnica de oscilação oral de alta frequência, o flutter ou shaker, terapia de higiene brônquica. Via de regra, gente, a terapia de higiene brônquica não vai ser contraindicada. Toma cuidado, porque a gente sabe que as evidências científicas mostram que a vibração manual ela não é tão efetiva quanto outras técnicas de higiene brônquica, mas não é por isso que ela vai ser evitada. Se for o único recurso que o fisioterapeuta tem, ele vai aplicar, não vai ser uma contraindicação para o DPOC. É por isso que eu tinha deixado a vibração manual aqui como uma observação, tá? O que não é indicado nessa fase, nesse momento? Os exercícios de fortalecimento respiratório. Por quê? Porque o paciente está com uma DPOC exacerbada. Se falasse um DPOC que está estável, sim, ele pode fazer esses exercícios. Mas durante a exacerbação, gente, o paciente já está com sobrecarga no sistema respiratório, tem que primeiro retornar esse paciente à situação de normalidade, para depois, posteriormente, pensar em fortalecimento, se for o caso, tá? Então, alternativa que deve ser evitada, letra D. Próxima questão. Criança de 6 anos com diagnóstico de asma brônquica. Apresenta o exame físico, tosse seca, dispneia, sibilo durante as crises. Apesar da prescrição adequada de medicamento broncodilatador, existem condutas fisioterapêuticas simples e eficazes para o caso. Então, simples e eficazes. A técnica básica recomendada na fase de crise como parte do tratamento fisioterapêutico, considerando o princípio do custo-efetividade é. Então, aqui a banca está dando vários sinais, gente, que é a coisa mais simples que você pode aplicar, tá? Letra A, expiração com freno labial. Essa aqui provavelmente é a resposta, mas vamos olhar as outras? Incentivo à tosse. Pessoal, aqui no caso clínico fala em tosse seca. Incentiva a tosse nesse momento? Não. CPAP. O CPAP ele pode ser utilizado para criança com asma, mas pense ali, simples, eficaz, custo-efetividade. O CPAP está aqui? Não. Exercício de expansão pulmonar? Não, gente, expansão a gente não faz durante crise, tá? De doença obstrutiva. Por quê? Porque já tem a tendência a hiperinsuflar e vai hiperinsuflar mais. E o último, EPAP. O EPAP também é um tipo de expansão pulmonar, então não vai caber nesse caso. Qual que é o mais simples aqui, eficaz, custo-efetividade melhor? Expiração com freno labial. Lembrando que o uso do freno labial, ele ajuda na chamada, deixa eu só limpar aqui, gente, desinsuflação, a desinsuflação pulmonar. Por isso, é muito utilizado no caso de doença obstrutiva, principalmente quando a pessoa está em crise ou exacerbação, tá? Por isso que vai aparecer mais esse conceito na asma ou no DPOC descompensado, na crise de asma ou no DPOC descompensado, tá joia?
Então, fica aí, letra A, nossa resposta. Próxima questão: um homem de 60 anos, tabagista e sedentário, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ao exame apresenta aumento progressivo da dispneia, MMRC 1 para 2, tá? Então, ó, tá aumentando a dispneia, tosse seca e discreta, desculpa, e discreta diminuição da SpO2 em repouso, de 95 para 92. Tá acima de 90 ainda, gente, mas tudo bem. O que que o enunciado está falando para a gente? O paciente está piorando, tá? Durante a ausculta muscular, a ausculta pulmonar, constatou-se crepitação restrita à base pulmonar direita. Considerando o caso, a intervenção que produziria maior benefício para o paciente seria. Vamos olhar as alternativas, então, para a gente achar a resposta, tá? Letra A, manobras de expansão pulmonar e técnica de oscilação expiratória forçada. Bem, gente, nesse caso aqui, a expansão pulmonar não seria o melhor recurso, porque o DPLC já é o paciente que hiperinsufla, já é o paciente que retém ar. A expiração forçada, que é o HUF, ele poderia ser utilizado se o paciente tivesse tosse produtiva, excesso de secreção, poderia ser utilizado como terapia de higiene brônquica, mas não é o caso aqui, porque o paciente apresenta tosse seca. Letra B, drenagem postural associada à vibração torácica. Bem, aqui a gente está falando em terapia de higiene brônquica. Nesse momento, pelas características, a terapia de higiene brônquica é o melhor para esse paciente? Não, porque tosse seca. C, utilização de aparelho facilitador da tosse. Gente, tem algum indicativo aqui de necessidade de falência da tosse do paciente que tem tosse ineficaz? Não tem. D, VNI e exercícios diafragmáticos. E cessar o tabagismo e iniciar atividade física supervisionada. E aí, pessoal, entre essas duas, porque as duas podem fazer sentido, né? O uso da VNI é muito bem-vindo no DPOC, os exercícios diafragmáticos também, mas pensa no seguinte, gente, esse paciente aqui, ele está progredindo e ele está com uma saturação boa, tá? O índice de dispneia dele ainda é baixo, relativamente baixo. A melhor alternativa para esse paciente é cessar o tabagismo e iniciar atividade física supervisionada para tentar frear o máximo possível a evolução da doença. Porque se esse paciente continuar fumando e não fizer nenhuma atividade, o DPOC dele só vai aumentar, tá? Então, cuidado, questões da FGV normalmente vai deixar a gente entre duas, e é aqui que eu sempre falo para vocês, a gente tem que ter um julgamento crítico para achar a melhor, tá? Então, qual seria a melhor alternativa? Nesse caso aqui, a melhor alternativa, a letra E. Esse aqui é o nosso gabarito. E a próxima questão de fisioterapia respiratória fala o seguinte: um paciente de 50 anos que apresenta aqui fibrose cística, né, diagnóstico de fibrose cística e bronquiectasia sacular difusa, procura assistência da fisioterapia, apresentando, então, ó, atenção nas características, tá? Apresentando tosse produtiva e crônica, impactando a sua qualidade de vida. Na avaliação, notaram-se roncos à ausculta pulmonar. A intervenção fisioterapêutica fundamental e mais indicada para o tratamento desse caso consiste em. Bem, pessoal, olha só as características. Fibrose cística e bronquiectasia são doenças que cursam com aumento de secreção ou a presença de muita secreção, secreção espessa. Tosse produtiva e crônica também diz para a gente respeito à secreção. Roncos à ausculta, presença de secreção nas vias aéreas de grosso calibre. Então, tudo indica aqui que a gente precisa achar uma alternativa que fale sobre terapia de higiene brônquica, tá? Alternativa A. Exercício de resistência respiratória? É o caso, gente? Não. Técnica expiratória de oscilação oral de alta frequência? Ó, oscilação oral de alta frequência, para a gente lembrar, a gente tem os aparelhos Flutter, shaker e a capela, tá? Esses são os aparelhos. Esses aparelhos aqui, eles fazem o quê, gente? Terapia de higiene brônquica. Para mim, essa é a alternativa. Vamos olhar as outras?
A C fala pressão positiva contínua nas vias aéreas. Pressão positiva contínua, gente, vai fazer reexpansão pulmonar, pode ter outros benefícios, mas não é a principal indicação aqui. D, exercício de fortalecimento do músculo respiratório, não é, né? É igual a A, similar a A. E a E, técnica de percussão torácica. Beleza, gente. Técnica de percussão torácica também é terapia de higiene brônquica. Mas entre as duas, e aqui vocês vejam como a FGV é sacana, né? Porque ali atrás ela colocou vibração e aqui ela coloca percussão. Entre as duas, a oscilação oral de alta frequência, o Fluttershy a capela, se o paciente tem cognição para fazer, para usar o equipamento, é melhor. Por isso a resposta letra B. Continuando aqui, questões de fisioterapia cardiovascular que apareceu nessa prova do TJ de Sergipe. Mulher de 62 anos é encaminhada à consulta fisioterapêutica para recuperação funcional após 2 semanas de revascularização miocárdica. 2 semanas, tá, gente? Na avaliação é notada dispneia aos médios esforços, fadiga muscular acentuada após a atividade cotidiana. O fisioterapeuta realiza alguns testes físicos e diagnostica redução da capacidade funcional e resistência respiratória. Então, tem redução, né, da capacidade funcional e da resistência cardiorrespiratória. Ao prescrever o tratamento fisioterapêutico, o método de treinamento mais apropriado para paciente é o treinamento. Vamos junto. A, pliométrico. B, aeróbico contínuo. C, resistido de força. D, equilíbrio e propriocepção. E, intervalado de alta intensidade. Pessoal, então vamos pensar assim, ó. Pliométrico e equilíbrio e propriocepção não seria o caso. Eu poderia ficar entre o aeróbico contínuo, o resistido e de força e o intervalado de alta intensidade. Porque a gente sabe que para paciente cardiopata, tanto o exercício aeróbico como o resistido é importante. E o intervalado também pode ser utilizado. Mas com 2 semanas, gente, eu utilizaria o de alta intensidade. Então, eu vou conversando aqui com vocês, porque na hora da prova você vai ter que pensar sobre isso, tá? A FGV ela costuma pedir para a gente pensar sobre os assuntos, né? Então, por isso que eu vou explicando para vocês a questão e ajudando nesse raciocínio para a gente ter aí essa perspectiva de, na hora da prova, você fazer esse raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Aeróbico contínuo ou resistido de força? Bem, gente, para esse tipo aqui, ó, que precisa melhorar capacidade funcional e resistência cardiorrespiratória, a gente fica com o aeróbico contínuo. Desculpa, gente. Letra B de bola. Próxima questão. Durante consulta fisioterapêutica, na qual o paciente, em um programa de reabilitação cardiovascular, fazia caminhada em esteira ergométrica, foi identificada uma elevação abrupta da pressão arterial, um pico hipertensivo em repouso, de PA de 125/75 após 10 minutos na fase de treinamento, PA de 150/90. Não havia qualquer sintomatologia associada. Isso aqui é importante, ó. Não havia qualquer sintomatologia associada. Então, o paciente teve um aumento da pressão durante a realização de exercício. Contudo, como medida de segurança do paciente, o fisioterapeuta deve. Gente, essa questão aqui também é uma questão safada da FGV, porque quando ele coloca esse contudo aqui, na sua cabeça imediatamente você pensa o quê? Opa, contudo, medida de segurança, provavelmente eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos lá para as alternativas, me diga o que que você marcaria, tá? Pensa aí, ó. A, realizar manobra vagal para redução da PA. B, interromper o exercício e orientar o paciente a descansar. C, administrar medicamento antipertensivo imediatamente. D, diminuir a intensidade do exercício e monitorar com mais frequência a PA. Continuar o exercício normalmente, mas monitorar com mais frequência a PA. E aí, gente? Eu já avisei que é uma pergunta safada, né? Então, olha só. Eu riscaria de cara administrar medicamento, porque a gente não administra medicamento, tá? Então, para questões de concurso, eu sei que tem algumas resoluções do COFITO já mais atualizadas, mas para a questão de concurso, a gente não administra medicamento. Quando isso mudar, eu aviso vocês, tá? E aí, gente, realizar manobra vagal, interromper o exercício, diminuir a intensidade ou continuar normalmente? A resposta correta é continuar normalmente.
mas monitorar com mais frequência a PA. Por quê, gente? Porque o aumento da PA quando a gente faz exercício é algo normal. E esse aumento aqui, ele não é considerado um aumento extremo a ponto de interromper ou diminuir a intensidade do exercício. Eu sei que a questão é difícil, tá? Eu também falo para vocês que é uma questão que provavelmente, se eu estivesse fazendo essa prova, eu erraria por conta dessa característica aqui que a banca joga para gente. Mas qual que é a nossa missão aqui? Já que a gente está respondendo questões anteriores, vamos aprender com essas questões. Então, se na sua prova, na sua próxima prova, aparecer algo semelhante, você já sabe qual é a perspectiva, beleza? Bora lá então, gente, fisioterapia ortopédica. Algumas questões, ortopedia caiu bastante nessa prova, tá? Jovem, 25 anos, praticante amador de corrida de longa distância, com histórico de lombalgia, procura um fisioterapeuta para prevenção de lesões nessa região. Tendo em vista o tipo de atividade realizada pelo indivíduo, o fisioterapeuta deve considerar como a atividade mais indicada para o caso. Então, gente, a pessoa pratica corrida de longa distância e tem lombalgia. O que que é mais indicado? Cuidado com isso aqui, ó. A FGV ela é muito, muito, muito safada, gente. Ela coloca aqui, ó, mais indicado. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente nas alternativas, a gente não vê as alternativas ainda, mas provavelmente você vai encontrar coisas que façam sentido, mais de uma. Mas você tem que ver o que é mais indicado. A. Levantamento de peso. B. Fortalecimento do core. C. Treinamento de velocidade em curtas distâncias. D. Natação, pelo menos 2 vezes por semana. E. Alongamento muscular estático de membros inferiores. E aí, gente, olha só, como conduta fisioterapêutica, o mais indicado é fortalecimento do core, tá? Musculatura que dá reforço para a região lombar. Letra B. Questão, na minha opinião, difícil também, porque, como eu disse, como ele pede o mais indicado aqui, você poderia pensar, né? Para mim, levantamento de peso e treinamento por distância eu descartaria e alongamento também. Mas eu pensaria aí na natação, porque a gente tem uma crença, né, gente, que a natação é os exercícios mais completos, é importante e tudo mais. Mas como conduta fisioterapêutica, fortalecimento do corpo. Bora lá, a próxima questão fala o seguinte: olha só, gente, acompanha aqui comigo. Um profissional da área de marketing digital apresentou desconforto crônico no punho direito, principalmente quando utiliza o mouse durante a atividade laboral, o smartphone nas horas vagas. O fisioterapeuta da empresa, ao ser consultado sobre condutas para amenizar essa condição específica, propôs uma abordagem mais simples, adequada e efetiva. Novamente, o que que a banca quer dizer aqui? Que pode ter mais de uma correta, mas ela quer a mais simples, adequada e efetiva. Difícil, gente, leia aí comigo. Letra A. Crioterapia local 2 vezes ao dia por 30 minutos. Alongamento muscular dos flexores dos dedos da mão direita. Imobilização por uma semana e afastamento laboral. Exercícios diários para fortalecimento dos músculos do antebraço. Adaptação ergonômica e orientação quanto ao tempo de utilização dos equipamentos. Gente, o que que é mais simples, adequado e efetivo? A prevenção, adaptação ergonômica e orientação quanto ao tempo de utilização dos equipamentos. Vou dar uma dica para vocês, tá? Questões da FGV, pessoal, que aparecem aí com essa temática de fisioterapia laboral, exercícios laborais, se nas alternativas tiver alguma que fala de adaptação ergonômica, adaptação do ambiente de trabalho, presta atenção nessa alternativa, porque vai ter grandes chances de ser ela a alternativa correta. Beleza? Então, letra E é a nossa resposta. Próxima questão. Mulher, 45 anos, trabalhadora na função de estoquista de uma fábrica de alimento, tem apresentado nos últimos 5 dias dor e desconforto no ombro esquerdo durante a atividade laboral. Foi avaliado pelo fisioterapeuta do setor de saúde do trabalho da fábrica, que observou dificuldade por dor na região subacromial para realizar os primeiros graus de abdução de membro superior. Ó, primeiros graus de abdução de membro superior. A banca está contando tudo aqui para gente, tá? Considerando a avaliação fisioterapêutica, a hipótese de tendinopatia, o provável músculo do manguito rotador afetado é. Vamos lá, gente. Deltoide é do manguito? Não. Infra, supra, redondo, menor e subescapular são no manguito. Então, você já eliminaria o deltoide, certo?
Qual é o músculo do manguito que fica na região subacromial, faz abdução e é o mais afetado em casos de síndrome do manguito rotador? Ficou fácil, gente? Tem que ficar. É o supra, tá? Então, todas essas características que a banca dá aqui leva a gente a achar, né, a resposta, que é o supraespinhal. Próxima questão. Fala o seguinte, tá? A gente está respondendo aqui as questões do TJSE da FGV, tá? De 2023. Mulher, 37 anos, com lesão crônica dolorosa na cintura pélvica, procura um fisioterapeuta para assisti-la. Durante a avaliação, o profissional identifica que a paciente está utilizando medicamento prescrito por outro profissional de saúde, que pode influenciar na resposta ao tratamento proposto. Esclarecida sobre a questão, a paciente questiona se deve interromper a medicação. A ação ética mais apropriada para o fisioterapeuta nesse caso é. Essa questão aqui poderia estar na parte de ética, né, gente? Está deslocadinha aqui, mas dá para a gente responder, tá? E aí, gente, ó, ela está tomando medicamento prescrito por outro profissional. E esse medicamento pode influenciar no tratamento fisioterapêutico. O que fazer? Letra A. Prescrever uma nova medicação que não interfira no tratamento fisioterapêutico proposto. B. Encaminhar o paciente para outro profissional, se abstendo da responsabilidade de propor terapia conjunta que possa ser prejudicial. C. Insistir que a paciente interrompa imediatamente a medicação para seguir o tratamento fisioterapêutico proposto. D. Iniciar o tratamento fisioterapêutico proposto e monitorar a resposta clínica, explorando novas possibilidades numa iniciativa de investigação científica. E é sugerir que a paciente consulte o profissional que fez a prescrição ou tomar a iniciativa e fazer contato direto com ele para construir conduta conjunta. E aí, gente, o que que você faria? Qual que é a correta? Vamos lá? Prescrever nova medicação? Nunca. Se abster de responsabilidade? Nunca. Interromper tratamento imediatamente? Não. Iniciar o tratamento, propor, né, proposto monitorar a resposta numa iniciativa de investigação científica. Não, gente, você não vai fazer investigação científica se você não tiver um método estabelecido. Conduta correta, tá? Sugerir que a paciente consulte o profissional que fez a prescrição ou tomar a iniciativa de fazer contato direto com esse profissional e construir uma conduta conjunta. Então, conversar, né, com outro profissional para que a melhor conduta seja feita. O foco é o paciente, tá? Lembra sempre disso. Próxima questão fala o seguinte: mulher, 47 anos, realiza atividade física esporádica. Procurou serviço de fisioterapia queixando-se de artralgia no joelho esquerdo após corrida no final de semana. Ao exame físico, o fisioterapeuta nota discreto valgismo do joelho e a presença de crepitação ou palpação durante o movimento articular. A causa mais provável para esse descrito é, tá? Então, ó, o que chama atenção aqui? Desalinhamento da patela, do joelho, certo? Crepitação e crepitação, apalpação e durante o movimento. Alternativas: tendinite patelar, fratura óssea, lesão ligamentar, artrite reumatoide ou osteoartrite patelofemoral. Então vamos lá, gente. Fratura a gente tira, artrite a gente tira, certo? Tendinite patelar, gente, não especifica aqui na questão o local do tendão patelar como local de lesão, certo? Fala aqui presença de crepitação, certo? Fala em artralgia no joelho, então a gente tira. Lesão ligamentar ou osteoartrite? Fique com a osteoartrite patelofemoral. As descrições aqui, gente, têm a ver com a síndrome patelofemoral, tá? Lesão ligamentar teria que ter alguma coisa de instabilidade para a gente poder marcar aí, né? Tendo uma tranquilidade de marcar, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão fala o seguinte: mulher, 51 anos, procura atendimento fisioterapêutico com o objetivo de prevenir lesões e melhorar o condicionamento físico. Após a avaliação, o fisioterapeuta identifica discreta retificação de lordose lombar, redução de flexibilidade e fraqueza muscular para a vertebral lombar e nos membros inferiores. Com base nesses achados, a intervenção mais apropriada para iniciar um programa de fisioterapia preventiva é
De novo, gente, mais apropriado. É aqui que a FGV derruba os candidatos, tá? Então, além de conhecimento, bom senso. Letra A, alongamentos globais passivos diários. Gente, alongamento passivo diário, a pessoa vai todo dia lá na fisioterapia, te encontrar para você alongar ela. Será que é isso? Não, não é, né? Já tira aí. B, treinamento resistido com repetição até a falha muscular, pessoal, 51 anos, excesso? Não. C, massagem na região lombar e nos membros inferiores. Será que massagem é o melhor para preventivo? Massagem ela pode ter diversos fins, gente, mas para preventivo não. D, exercícios terapêuticos e terapia postural para alongamento na região lombar e nos membros inferiores. Ou é uso de estabilizador lombar durante atividade física e laboral que exija manutenção de postura adequada. E aí, gente, fazer exercício, fazer terapia postural, usar alongamento ou estabilizador lombar. Aqui a gente tem um exemplo que está indicando para a gente, por exemplo, a prática de Pilates, a prática de RPG. Então, mais correto, letra D, tá? O estabilizador a gente deixa para uma situação mais crítica. E a próxima questão fala o seguinte: paciente de 35 anos, 10 dias após cirurgia de extração dentária em consultório odontológico, seguiu com dor na lateral da mandíbula, dificuldade de abrir a boca e estalido ao movimentá-la. Foi encaminhado para avaliação fisioterapêutica que a diagnosticou DTM, disfunção temporomandibular. Nesse caso, a conduta mais apropriada a ser tomada pelo profissional é, novamente aqui mais apropriada, tá? E cuidado, DTM não é uma coisa que cai tanto, tá? Mas de vez em quando cai na prova da FGV. Então, eu falo assim, gente, se você tiver tempo, procure material e estude. Se não tiver, vai tranquilo, porque a chance de cair é pequena, se quer vai cair uma questão, tá? Tem assuntos que caem bem mais. Vamos lá. A. Aconselhar a paciente a evitar qualquer movimento da mandíbula e usar uma tala rígida para imobilização. Sim, oi? Né? Como assim, gente? Mandíbula a gente usa para comer, qualquer movimento, tá lá rígida, não dá. B, indicar o uso de analgésico, já falei para vocês sobre medicação, né? E olha como nessa prova aqui do TJ caiu várias questões do uso de medicação, certo? C, recomendar a realização de cirurgia corretiva. Opa, gente, tratamento cirúrgico antes do conservador? Calma. D. Instruir o paciente a adotar dieta líquida e pastosa com suplementação de nutrientes. Meu Deus do céu. E é realizar a mobilização passiva e ativa assistida da mandíbula com a finalidade de reduzir a dor e melhorar o movimento articular. Tranquilo, né, gente? Mesmo que a gente não saiba nada ou muito pouco sobre DTM, vocês concordam comigo que essa aqui dá para acertar por eliminação? Dá para acertar tranquilamente, tá? Então, toda vez que der para acertar por eliminação, trabalhe com isso, gente. Vamos lá. Dica preciosa. Nem sempre numa prova a gente acerta porque a gente sabe 100% do conteúdo. Na verdade, sim, raramente a gente vai saber 100%, principalmente numa prova da FGV, mas a gente tem maior chance de acertar quando a gente elimina alternativas que você fala assim, isso não tem nada a ver, tá? Isso aqui a gente pode tirar tranquilamente, que foi o caso aqui. Vamos lá. Próximo bloco de questões são de fisioterapia neurofuncional. Acompanhe aí comigo, a questão fala o seguinte: homem, 43 anos, após abordagem cirúrgica para ressecção de tumor em canal medular, cursou com fraqueza nos membros inferiores que impede deambular com autonomia, autonomia sem meios auxiliares e referiu alteração na sensibilidade. O fisioterapeuta responsável pelo tratamento iniciou a investigação sensitiva, que é o de dermátomo, e identificou a ausência de sensibilidade térmica e dolorosa a partir de L1. Essa área corresponde à região. Bem, pessoal, aqui a banca pergunta sobre dermátomo. E aí eu vou também aqui fazer uma pausazinha e falar para vocês uma coisa importante. Na minha opinião, tá, professora Mara, eu acho extremamente importante estudar dermátomo e miótomo para toda e qualquer prova de concurso, tá? Ajuda demais em várias questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Se a gente pensar aqui no corpinho, eu vou pegar aqui a região do umbigo,
tá? Até aqui a região do umbigo, a gente tem o dermátomo T10. Então, quando ele fala em umbilical, supraumbilical e infraumbilical, não dá para ser L1, tá? Aí ele fala na D, inguinal e E, perineal. Região perineal, pessoal, opa, deixa eu pegar aqui. Região perineal é S4, S5, são as últimas raízes. Então, L1 tá aqui, ó, região inguinal, tá? Então, assim, saber dermátomo é extremamente importante. Os básicos, gente. Então, se a gente pega aqui, ó, apêndice tifoide é T6, umbigo é T10, espinha ilíaca antero-superior é T12. Isso já ajuda bastante a responder questões. Eu sugiro, tá? Se você tiver tempo aí na sua preparação, estudar dermátomo e estudar miótomo. Próxima questão. Uma idosa sofreu um acidente vascular encefálico, AVEI, obstruindo a porção terminal da artéria cerebral média esquerda no seu território cortical correspondente. Então, ela pegou a artéria cerebral média, tá? Esquerda. Ao exame físico, o fisioterapeuta identificou afasia, paralisia facial central, monoplegia de membro superior direito. Considerando o homúnculo de Penfield, a explicação para a presença dos movimentos no membro inferior direito é, tá? Alternativa A área de Broca fica no hemisfério direito? Gente, olha a pergunta. A pergunta fala o seguinte, eu vou até destacar aqui, tá? Segundo o homúnculo de Penfield, a explicação para a presença dos movimentos no membro inferior direito. A área de Broca tem a ver com a afasia, gente, então tira aí, tá? Letra B. A artéria cerebral média se distribui na face medial do hemisfério cerebral cometido. Não, cerebral média lateral, está na parte externa do hemisfério. C. Lesões na cápsula interna acometem apenas a parte superior do dimídio contralateral. Gente, foi a artéria cerebral média no território, na porção terminal. Na porção terminal pega hemisfério, a pessoa tem afasia, então não pega a cápsula interna, que é a parte profunda. D. A decussação das pirâmides permite o cruzamento das fibras nervosas originárias na área afetada. E o que que isso tem a ver com a preservação, tá? Letra E, o lóbulo paracentral do hemisfério esquerdo não foi acometido. Ótimo, gente. Mesmo que você não soubesse, por eliminação, pelo homúnculo de Penfield, nesse lobo paracentral é onde está a área da perna. Então, pegou a área de braço e de face, né? Tanto que a pessoa tem paralisia facial central, monoplegia de membro superior, mas preservou a área de perna, por isso a perna não está afetada, tá? Então, resposta letra E, pergunta difícil, né, gente? Detalhe de neuroanatomia. Bora lá, homem de 63 anos procurou clínica de fisioterapia por indicação de amigos para fazer pilates, após relatar menor disposição física e discreto tremor ao realizar alguns movimentos. Na avaliação fisioterapêutica foram identificados leve tremor de disdiadoxinesia, discreta ataxia na marcha. Como resultado do exame clínico, a conduta mais adequada a ser aplicada nesse caso é: gente, esse paciente está tendo o quê? Ele relatou, né, perda de disposição, discreto tremor, foi indicado fazer o Pilates, você foi lá, você é o professor, né, o instrutor de Pilates, você foi lá, avaliou esse paciente, você encontrou esses sintomas aqui que parecem o quê? Cerebelopatia. E aí, você trata como se não fosse nada, fala assim, não vou perder esse paciente aqui, deixa eu fazer o meu Pilates, a minha fisioterapia normal. O que que você faz, gente? Ou você acha que tem que encaminhar para o médico? Vamos lá. Letra A, encaminhar para estudo eletroencefalográfico com a hipótese diagnóstica de mielinólise pontina central. Tem até dificuldade de falar. Nada a ver. Prescrever Pilates 3 vezes por semana e acompanhar a melhora dos sinais. Só isso não, tá, gente? C. Contraindicar exercício terapêutico. Considerando a hipótese de distrofia muscular? Não. D. Procurar serviço hospitalar para fechar diagnóstico de síndrome parkinsoniana. Esses sintomas têm a ver com Parkinson? Não. Solicitar avaliação de especialista, sugerindo exame de imagem com hipótese diagnóstica de cerebelopatia. Letra E, alternativa, tá?
Então, lembrar, né? Esses sinais aqui, ó, tremor de ação, disdiadocinesia, ataxia, são sintomas de cerebelopatia. E a próxima questão, a última de neuro, tá? Não é a última da aula ainda não. A última de neuro fala o seguinte: homem, 32 anos, secretário de um escritório de advocacia, encontrou um colega de escola, fisioterapeuta, e comentou que estava ficando com a visão dupla e tinha dores de cabeça frequentes, tá? Então, a visão dupla, dores de cabeça frequentes. Preocupado, o profissional fez uma avaliação simples e rápida, pedindo para o colega desviar o olhar para uma caneta que tinha na mão. Notou que havia um estrabismo convergente do olho direito e ausência do movimento de abdução desse olho. O músculo paralisado e o nervo craniano responsável para sua inervação são. Gente, o nervo que faz a abdução do olho é o abducente, tá? É o sexto par de nervos cranianos. Então, não é oculomotor, não é troclear, não é acessório, não é vago. Resposta abducente, músculo reto lateral. Aqui, né, questão rara de aparecer na FGV sobre nervos cranianos, mas também é o que eu sempre digo para vocês, gente. Quanto mais a gente puder estudar e agregar de informação, de conhecimento aí na nossa preparação, melhor a gente vai chegar para a prova, tá? Porque a banca ela pode perguntar tudo que ela quiser, beleza? Então, fica a dica aí, tá? Eu não iria, tá joia, para uma prova sem estudar nervos cranianos, né? Então, lembra que eu falei do miótomo e do dermátomo? Miótomo, dermátomo e nervos cranianos, eu sempre estudo antes de fazer uma prova. Órtese e prótese, uma única questão, fala o seguinte: homem 34 anos com neuropatia periférica do nervo fibular comum por hanseníase apresentou lesão definitiva com síndrome do pé caído, tá? Marcha escarvante, lesão, fraqueza do tibial anterior. Para evitar que, ao tentar deambular, esse paciente sofra lesão secundária, a conduta fisioterapêutica a ser tomada é: A. Órtese de tornozelo para manutenção do pé em dorsiflexão. B. Cinesioterapia com objetivo de fortalecimento dos músculos do compartimento anterior da perna. C. Exercício terapêutico para fortalecimento do core. Nada a ver, gente. D. Órtese crurossural para evitar sobrecarga no joelho. Não, nada a ver joelho, né? Só pé. E prótese. Não, prótese nem. Prótese é para amputação, certo? E aí, gente? Órtese para manutenção da dorse ou cinesioterapia para fortalecer a musculatura. O que eu tenho que prestar atenção aqui para acertar essa questão? É uma lesão definitiva. Quando a banca fala que é uma lesão nervosa definitiva, ela quer te dizer o seguinte: esse paciente não vai melhorar mais. Então, se ele não vai melhorar mais, ele tem que ser adaptado para ser independente. O uso de órtese de tornozelo para manutenção da dorsiflexão. Letra A resposta, tá? A cinesioterapia caberia, gente, se o paciente tiver chance de recuperação. Então, quando ela é taxativa aqui e fala que não tem chance, acabou, tá? Adaptação para o paciente ter independência funcional. E as últimas questões são de legislação e ética. Bora lá, gente. Assim, é certo que numa prova que você vai fazer da FGV, gente, vai cair pelo menos uma questão de legislação e ética. Então, fique bem atento a esses assuntos, né? Leia o código de ética, estude o código de ética. Bem, especialmente. Primeira questão fala o seguinte: de acordo com o Decreto-Lei 938 de 1969, então essa aqui é a primeira lei, né, da fisioterapia, ó, que cria a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional, a responsabilidade ética do fisioterapeuta em relação à sua conduta profissional vamos direitinho, tá? A. Cobrar honorários condizentes com a sua experiência e competência, independente de outras condições. B. Praticar técnicas terapêuticas de acordo com a preferência do paciente, considerando a autonomia e não os riscos. Ai, gente, essa aqui eu já vou tirar, não dá, né? C. Zelar pelo bom nome da profissão e denunciar práticas que violem os princípios éticos. D. Divulgar publicamente casos clínicos que produzem impacto científico, mesmo sem autorização. Ai, não, não dá. E recusar-se a prestar assistência a pacientes providos de seguro-saúde ou de outra forma de remuneração ao serviço. Recusar-se não, tá, gente? Em caso de inevitável urgência, tem que atender. E aí, gente? Cobrar honorários condizentes com a sua experiência e competência, independente de outra condição, não dá, né, pessoal? Tem várias coisas a levar em consideração aqui para
cobrar honorário. Então, a alternativa correta é zelar pelo bom nome da profissão e denunciar práticas que violem os princípios éticos, tá? Então, isso é responsabilidade ética do fisioterapeuta, letra C. Próxima questão. As profissões devidamente legalizadas no território nacional possuem órgãos governamentais específicos para fins de regulação e fiscalização do exercício profissional. Então, órgão para regulação e fiscalização. Considerando a legislação brasileira, a instituição responsável por essa atribuição no contexto da fisioterapia é: qual é o órgão, gente, responsável pela regulamentação e fiscalização do exercício profissional? Ministério da Saúde? Não. Associação Brasileira de Fisioterapeuta? Não. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional? Sim. Agência Nacional de Saúde? Não. Secretaria Municipal. Então, ó, regulamentação e fiscalização do exercício específico do fisioterapeuta é o COFITO e os CREFITOS, tá? Mas aqui o COFITO de forma mais forte. Letra C, né? Opa, saiu aqui do lugar. Letra C. E a última questão fala o seguinte: um paciente com histórico de dor lombar crônica procura atendimento em uma clínica de fisioterapia. O fisioterapeuta, ao realizar a avaliação, identifica a necessidade de solicitar exame complementar para diagnóstico. Opa, assunto difícil, hein? Solicitação de exame para diagnóstico. De acordo com a Lei nº 12.842 de 2013, ato médico, a ação correta a ser adotada pelo fisioterapeuta é: vamos lá, gente, vamos ler todas. A. Encaminhar o paciente para um médico, uma vez que a solicitação de exames é uma prerrogativa exclusiva dos médicos. B. Discutir a necessidade de exames complementares com o paciente e, se ele concordar, solicitar os exames diretamente. C. Pedir a opinião de outros fisioterapeutas antes de decidir se deve ou não solicitar exame complementar. D. Solicitar os exames complementares diretamente, pois a solicitação de exames é permitida pela lei do ato médico, e é realizar os exames complementares apenas se houver suspeita de diagnóstico grave, caso contrário, prosseguir com o tratamento. E aí, pessoal? Então, vamos lá, gente. Encaminhar o paciente para um médico não é. Não é prerrogativa apenas do médico pedir exame, tá? Pedir a opinião de outros fisioterapeutas para tomar a decisão, se solicitar ou não, você pode até conversar sobre casos, gente, mas não como um requisito para você solicitar, tá? Opa, desculpa. Solicitar o exame complementar diretamente, letra D, ou realizar o exame complementar apenas se houver suspeito de diagnóstico grave. Não, gente, se o profissional acha que tem, o que que ele deve fazer? Discutir a necessidade de exames complementares com o paciente, se ele concordar, solicitar o exame, ou D, solicitar o exame complementar diretamente, pois a solicitação de exame é permitida. Você fala assim, as duas parecem falar a mesma coisa, né? Mais ou menos, parece, gente, mas a correta é a letra B, tá? Então, discutir essa necessidade com o paciente, se o paciente concordar, solicitar o exame. Essa aqui seria a mais correta, mas eu achei essa questão aqui difícil, né? Ela judia da gente, principalmente se a gente não souber aí direitinho, né, que a gente pode e deve pedir o exame, desde que seja acordado, explicado para o paciente essa necessidade, tá? Então é isso, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Essas questões do TJ de Sergipe, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em um próximo vídeo, pessoal, até mais.